Olá, queridos estudantes do terceiro ano da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Eu sou o professor Hélio e bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Olha aí, gente, estamos avançando já na unidade 2. Daqui a pouco chegaremos já no nosso final do bloco da componente curricular de filosofia. E ainda estamos no âmbito da política, tá? Olha só que interessante. Saímos lá no início do Renascimento, nessa perspectiva de mudança de pensamento, da Idade Média, agora estamos na moderna, tá? Tem mais 2 pensadores, é isso mesmo. Vamos lá ver, John Locke e Rousseau, gente. Avançando aí no nosso componente, que alegria, ó. Filosofia política moderna, John Locke e Rousseau. A gente escreve Rousseau, mas é Rousseau que se lê. O pensamento político de Locke e o pensamento político de Rousseau. Então, essa aula hoje está bem sucinta nessa perspectiva, ok? Ó, filosofia política moderna, aí John Locke, esse carinha aqui, uma imagem ilustrativa para vocês conhecerem ele, e Rousseau, tá? Então, esses dois que vamos trazer para vocês aqui. Agora vamos primeiro conhecer o pensamento político de Locke. Assim como Hobbes, o filósofo inglês John Locke também refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos que em estado de natureza viviam isolados. Eles não tinham uma regra, um apoio, né? Uma política social, no caso aí, uma política pública para ajudar eles, etc. Enquanto Hobbes imagina um estado de natureza marcado pela violência, o Hobbes anterior falava, né? O estado é guerra, né? De todos contra todos. Esse aqui, Locke, é diferente. Ele faz uma reflexão mais moderada, ele não foi radical que nem Locke, tá bom? Que nem Hobbes. Mas ele também é contratualista, Contratualista. O que quer dizer isso? Ele apresentou uma ideia do contrato social. Aí no componente curricular de sociologia vocês vão aprender muito. Então aí, nessa perspectiva, já colocamos como funciona, vem aqui comigo, como funciona o trâmite da história da filosofia. Olha só, cada pensador cria-se a sua forma de pensar, mesmo que ele siga, Aristóteles, só um exemplo. Aristóteles foi discípulo de Platão, mas ele criou-se uma forma de pensar distinta de Platão. Olha que interessante. Então, nós falamos na aula anterior, né, nós trouxemos aqui o Hobbes. O Hobbes disse que o Estado, antes do homem estar em sociedade, é um estado de guerra, conflito. E o Locke pensa diferente, ele amenizou isso. Olha, o professor, ele amenizou sim. Tá? E quem sabe essa forma aí vai achar uma solução lá para aquela questão anterior, né? Do conflito. E aí, vamos lá ver qual é a amenização de Locke? John Locke refere-se ao estado de natureza, um estado antes da sociedade, tá? Como uma condição na qual, pela falta de uma normatização geral, cada um seria juiz de sua própria causa. Então, cada um é dono de si, porque não tem uma regra geral, até então. O que levaria ao surgimento de problemas nas relações entre indivíduos, tá? Então, tá aí. Olha só, vem aqui. Imagine, só uma dedução hipotética. Aí na escola, se não houvesse umas regras, uma norma, imagine só. Eu, enquanto estudante também, naquela época, eu fazia isso, aprontar. Às vezes eu queria fugir, a gente supostamente fala matar a aula nesse sentido. Mas existia regras na escola.
aqueles que gazetassem, né, a palavra fala, ou fosse embora, ou bagunça, incivilidade na escola. Então, existe uma regra a se seguir, ou um procedimento, você aprontou, então vai seguir. Mas agora imagine se não tivesse uma regra, como não seria? Porque nós somos tendenciosos, queiramos ou não, né? Com todo respeito às pessoas, eu também. Nós temos que exercitar o bem, é o exercício. Aristóteles não falou lá nas aulas anteriores que lá no segundo ano é ética e moral. O exercício do bem, da virtude, é a prática do dia a dia, é todo dia. Só porque amanhã eu tenho tendência de abrir a porta larga, né, que é o mal. Vamos lá, continuando. Assim como Hobbes, Locke analisou as dificuldades de viver em estado de natureza, esse estado normal, antes. O que exige a aceitação de um contrato, por isso que ele é contratualista, para construir o quê? Uma sociedade civil. Aqui vamos colocar boa, justa, né? Etc. Aqui o pacto, né? Olha só, é um contrato. De acordo com essa teoria, apenas o pacto torna legítimo o poder do Estado. Então, assim, com esse pacto, o Estado entra para o mediador, etc. Diferentemente de Hobbes, Locke não descreve o estado da natureza como um ambiente de guerra e de egoísmo. Tá aí, isso que é a diferença de Hobbes. O que levaria os indivíduos a delegar o poder a outro? Então, o que levaria? Se não é o conflito, se não é a guerra, etc. Agora, o contrato. Para evitar os problemas nas relações entre nós, né, é que o Estado teria sido criado. Então, tá aí. Sua função seria de garantir a segurança dos indivíduos e seus direitos naturais, como liberdade e prosperidade. Gente, aqui o Estado seria, aqui no caso, mediador. Ele dá segurança, dá escola, moradia, educação e etc. Então, nosso sistema de governo é a democracia nessa perspectiva. Ok? Vamos lá. Locke concebe a sociedade política como um meio, sociedade política, de assegurar os direitos naturais e não como resultado de uma transferência dos direitos dos indivíduos para governantes e instituição do governo. Então está aqui outra distinção de Hobbes. O Locke diz, o Estado ele vai assegurar os direitos do cidadão, não eu vou transferir meu poder para ele para sanar os conflitos ali. De certa forma, mas ele vai, de maneira geral, como se fosse um administrador de todos ali. Hoje a democracia funciona assim, de maneira, vulgarmente falando, pagamos nossos impostos, certo? Como forma de dar o dinheiro. E o administrador, que é o representante nosso, ele vai pegar aquele montante do dinheiro e vai sanar distribuir nas várias esferas, nas várias setores, educação, saúde, alimentação, o que mais? Moradia, segurança também. Então é nessa perspectiva, tá? Então o Estado aí, né, no pensamento de Locke, ele vem para transferir os direitos, tá? Nessa perspectiva, as instituições, assegurar aquele direito que nós temos. Então até que pessoas exigem, né? Às vezes fazem greve, fazem conflito, etc. Para exigir, de certa forma, seus direitos. Às vezes o Estado ele está vago, lá tem uma lacuna, né, não está conseguindo resolver os problemas da sociedade ali, aí então as pessoas vão fazer né, manifestações para briga pacificamente pelos seus direitos, ok? Então é nessa perspectiva, o Hobbes diz, o Estado está ali, ele vem para diminuir essa violência, nesse estado de guerra. Aí o Locke não, ele vem para segurar também os direitos, tá? Nessa perspectiva. Vamos lá? Continuando ali. Assim nasce a concepção de Estado liberal. Está aqui, liberalismo. Liberdade, né? Você já anota isso aqui, já uma
forma de pensar no âmbito político, tá? Anota aí no seu diário de bordo e vamos lá. Segundo a qual o Estado deve regular, tá aí, ó, as relações entre os indivíduos e atuar como juiz nos conflitos sociais. Então tá aí. Em muitos casos, vem aqui comigo. Eu vou até trazer outra, acontece muito na nossa região e outras no Brasil todo, acho que no planeta também. A invasão de terra, muitas pessoas acham que tem um direito e invadem, né? Tem aquela, não sei qual é o motivo, tá? Não estou julgando, mas o Estado entra como juiz. Se a pessoa tem a documentação do lote, ele entra na justiça. O juiz vai dizer, ó, desocupa lá porque o lote pertence a essa pessoa mediante um contrato social. Veja bem, usamos até na aula anterior esse exemplo. Então, diante dessa perspectiva, tá? O Estado ele entra em algumas situações como mediador, um juiz. Você aciona um dos poderes, que é o judiciário, para requerer os seus direitos. Então, Locke coloca nessa perspectiva, ok? Voltando lá, olha aí. Então, há uns conflitos sociais, né? Mas deve fazer isso garantindo que aquilo que precede a própria criação do Estado, as liberdades e os direitos individuais. Então, ele vai tirar uma pessoa do lote, tem que ver os direitos também dele. Assim, o que está acontecendo, por que invadiu, etc. Então, a liberdade em si de cada ser humano deve ser analisada, ser colocada, né, na frente da situação. Como juiz naturalista, questão de justiça, Locke estava convencido de que os direitos naturais humanos subsistem para limitar o poder do Estado. Olha aí, gente. Então, assim, se você tem um direito, tem um poder do Estado para que não seja absoluto, né? Imagine um poder absoluto. Aí os seus direitos, de certa forma, ele limita as ações do Estado para que não tenha violência contra você, etc. Em última instância, justificava o direito à insurreição, caso o governante traísse a confiança nele depositada. Então, tá aí. Então, o Hobbes, né, convencido de que os direitos naturais humanos, eles vêm para isso. Então, o Estado, ele não tirou o estado de natureza, ele deixou no canto, que é um direito natural. Temos esse direito por natureza. Essa questão de ir e vir, educação e etc. Saúde, moradia. Aí, esses direitos naturais que existem na pessoa, o Estado entrou pelo contrato. Eu não dei o meu... O Locke fala assim, eu não dei o meu poder todo para o Estado. Não, tem meus direitos naturais ainda, preservados. Então, esses direitos naturais, ele, de certa forma, freia um pouco o poder do Estado, no caso, se ele queira se tornar absoluto, mandar, né, etc. Então, é nessa perspectiva que ele tem essa visão. Isso na visão do professor Hélio, ok? Aqueles que leem Locke também vão entender distintamente ou parecidamente, ok? Voltando lá, olha aí. Instituições políticas. Gente, o caráter liberal da política de Locke revela-se na distinção estabelecida entre público e privado. Então, está aqui. Nós tivemos lá, no contexto geral, né, sobre o espaço público e o privado. Âmbitos que devem ser regidos por leis diferentes. Tá? Então, cada ambiente, cada espaço rege é movido por uma lei. O poder político não deve, em tese, ser determinado por condições de nascimento, bem como cabe ao Estado garantir e tutelar o livre exercício da propriedade, da palavra e da iniciativa econômica. Então tá aí. Essa frase aí, esse pequeno contexto do poder político, ele, olha, como você dizendo, ó, poder político, deixa liberdade para as pessoas se expressarem, falarem, opinarem, votarem, olha só, se tornarem cidadão na sociedade. Então, eles consideram isso o estado de liberdade, é o liberalismo. Tá? Ter liberdade para fazer aquilo que é necessário fazer para o bem-estar do coletivo. Tá? Nessa perspectiva. Então, o Estado
isso mais uma barreira, né, nessa perspectiva, para que o Estado não seja absolutista, ou seja, o absoluto, né, nessa questão, como alguns mal interpretam a questão de Maquiavel. Então, todo esse pensamento trazendo de lá, essa forma de pensar, de questionar e etc. Vamos lá, olha aí. Locke teve a ideia da divisão dos 3 poderes. Então tá aqui, gente, ó. Nós fizemos até a influência, né, a criação dos 3 poderes no nosso país. Né? É o legislativo, o judiciário e o executivo. Por exemplo, o legislativo é o poder que estabelece leis. Um país, né, cabe a este poder a função de fiscalizar o poder executivo. Então, está aqui. Então, em maneira geral, pode-se dizer que o legislativo é o que cria as leis. Legisla, né? E também ele fiscaliza aqui, ó, o executivo. E é composto pelo Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, o Senado, parlamentos, assembleias cuja atribuição central é de propor leis destinadas a conduzir a vida do país e de seus cidadãos. Então está aqui é um exemplo de o que é o poder legislativo, tá? Em maneira simples, né, de entender, em geral, cria as leis e fiscaliza o poder que vai executar. E o próximo é o judiciário, que ele atua no campo do cumprimento das leis. Eles criaram as leis, fazer cumprir. Cabe a este poder também a função de fiscalizar o poder executivo. Então tá aí, ó. O poder executivo está cercado pelos outros poderes. Então, ó, o poder judiciário ele tem a função de aplicar a lei, julgar e interpretar os fatos e conflitos, cumprindo desta forma a Constituição do Estado. Vamos dar um exemplo do poder judiciário. É bem fácil, né? Não está muito complicado. Vamos trazer de volta o exemplo lá das terras, esse conflito, invasão, etc. Cabe ao Poder Judiciário fazer valer a lei. O cara tem documento, ele vai fazer valer a lei, tem direito à propriedade privada. Está documentado, então o juiz vai supostamente analisar, reger uma decisão, permanece, ele vai analisar todos os fatos, ou tirar as pessoas daquele local da invasão. E de conflito também, no âmbito do assalto, furto, homicídio, tem leis, tá, que rege dentro de uma sociedade, para que a sociedade volte ao seu curso, assim como o rio, o curso normal. Às vezes quer desviar o rio, então as leis estão ali, ó, você está desviando essas regras, o rio não vai para aí, vai para o outro lado. Então aí traz você de volta. Há uma penalidade para isso. Nessa perspectiva, o judiciário vai fazer valer a lei criada. Um exemplo é a Lei Maria da Penha, né, que protege as questões das mulheres, né, das pessoas que estão nessa perspectiva. Evitar-se, né, violência contra a mulher ou feminicídio. Então, o judiciário vai fazer valer essa lei, né, em termos de proteção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o Estatuto do Idoso, são leis que o judiciário vai fazer valer. É o direito à propriedade privada, o direito de ir e vir, o direito à educação. O direito à educação é dever do Estado e da família, tá? A família também tem participação nisso. Então é nessa perspectiva que o judiciário vai trabalhar, tá? Voltando lá, olha aí. Agora tem o executivo, olha só, o terceiro poder. É o poder destinado a executar, gente, fiscalizar e gerir as leis de um país. Então, tá aí. No âmbito deste poder está a Presidência da República, vai executar. Ministérios, olha aí, vai anotando aí. Secretarias da Presidência, órgãos da administração pública e conselhos de políticas públicas. Então, tá aí. Só um exemplo, tá, de alguns. Existem outros que vocês podem colocar. Então, Locke aludiu a esses 3 poderes, tá? Legislativo, judiciário e executivo. Voltando ao pensamento de Locke, olha só, vamos lá.
como representante dos ideais burgueses, ele enfatizou a preservação da propriedade no sentido amplo, como tudo o que pertence a cada indivíduo, ou seja, sua vida, sua liberdade e seus bens. Então tá aí. Então assim, a amplitude dos direitos da propriedade privada não é só a minha moto, a minha bicicleta, o meu carro não, a minha casa não, é a vida também, é propriedade privada minha, tenho direito a ela. Eu tenho o direito de viver, né, em sociedade. Vocês têm seus direitos de viver em sociedade, estar na sala de aula. Só que assim, ó, olha só, um alerta. Todos os direitos são acompanhados de deveres, tá? Então eu tenho que seguir meu dever. Imagina se eu exigir meu direito e cobrar o outro sem deveres, né? Sem aplicar um dever. Então é nessa perspectiva. Eu ao meu ver, os direitos, os deveres, estão acoplados, eles caminham juntos com os deveres, tá? Se eu luto pelos direitos, os deveres já vêm correndo atrás, ó. Vamos armar a barraca aqui, porque para que a pessoa não caia só na questão se tem só direito, ok? Vamos lá. Mesmo quem não possui bens é proprietário de sua própria vida, olha aí, né? De seu corpo, de seu trabalho. Aqui, gente, por exemplo, você pode trazer alusão, não de crítica, mas um exemplo. É um morador de rua, né? Uma pessoa que está sem teto. Eles têm o direito da casa, mas por algum motivo ainda não está com a casa. Mas ele é proprietário da sua vida. Ele tem isso, é o eu nesse mundo, eu estou aqui. Inclusive, lá na frente a gente vai estudar isso, existencialismo. A concepção de liberdade em Locke não é ampla, no sentido de seu alcance, pois apenas os que possuem riqueza significativa têm plena cidadania, podendo votar e ser votado. Então aqui, isso é uma questão já dos gregos lá. Aqui no Brasil também iniciou-se assim. Quando só os mais ricos gozam de plena cidadania, não existe possibilidade de igualdade real. Tá? Aqui ó, já está a desigualdade. Só que eu vou jogar um pensamento, olha só, não é ideologia, mas é um pensamento para você. Imagine, a partir do momento hoje que eu chego, eu tenho direito à propriedade privada, é claro. É meu direito, é direito de vocês. Mas a partir do momento que eu pego um lote, compro ele, ou de alguma maneira, eu cerco ele, a partir do momento que eu cerco, a meu ver, surge a desigualdade ali, a indiferença, né? Olha, cerquei, ninguém entra, etc. Vamos lá? Só para refletir. Para refletir, pode parecer óbvio que somos proprietários de nosso corpo, mas naquele momento no momento que reconhecer essa situação representou um avanço. Pense no caso de ex-colônias como o Brasil, onde existiu a escravidão legal até... Aí faz uma crítica, a questão do querer o poder sobre o outro, sobre a questão do absoluto, etc. Tá? Então, parece óbvio você ser proprietário de você mesmo, mas e aí? Houve um momento de escravidão. Em alguns momentos no Brasil ainda existe, né? Nessa perspectiva. Porém, galera, olha só. De maneira geral, vocês já viram o pensamento de Locke, certo? Já um pouco a diferença de Hobbes, Thomas Hobbes. Agora tem outro carinho, vou trazer para vocês, ó. E por incrível que pareça, ele é contratualista também, ou seja, seu pensamento é em base na questão no contrato social. E olha ele ali, ó. Até sair do meio para ir para esse lado. Tá aqui, gente, ó, uma imagem ilustrativa, pensamento político de Rousseau. Gente, esses pensadores eles analisam vários temas, uma variação muito grande de temas. Porém, eu estou trazendo o pensamento dele numa perspectiva política, filosófica. Eu posso pensar ele na natureza, no meio ambiente, etc. Veja o que ele falou sobre tal tema, né? Vamos lá. Vamos adentrar aí no pensamento de Rousseau. Outro pensador que formulou uma teoria contratualista foi o filósofo de origem franco-suíça, Jean-Jacques Rousseau.
Ele é moderno, ó, já do século XVIII aqui, ó. Em sua obra, ó, Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Olha só a obra dele, já começou a aludir sobre a desigualdade. Ele glorifica os valores na vida natural. Ele ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Então tá aí, já analisaram, ó. Olha só. Os outros dois pensadores trouxeram a ideia de que o estado de natureza era ruim, né? Só que o Locke falou que é brando, não é tão radical. Mas o Hobbes mais radical, é ruim. E o homem se corrompe, né? É corrompido no estado de natureza. E o que vai amenizar essa corrupção do homem é o contrato social, é a sociedade. O Rousseau é diferente. Ele vai dizer, ó, eu vou só fazer um spoiler aqui. O Rousseau vai dizer, olha, o homem no estado de natureza ele é bom. Ele coloca até a figura do bom selvagem. O homem em estado de natureza. O que corrompe o homem, de maneira geral, eu adianto para vocês, ele vai dizer que é a sociedade. Olha só que diferença lá dos outros pensadores. E ele é contratualista também. Vamos lá? Olha aí. Vamos entender isso. Por quê? O estado de natureza e o contrato social para ele, Rousseau. Ele examina o estado de natureza de maneira mais otimista, ó, enquanto os outros eram o quê? Pessimista. Que seus antecessores, né, contratualistas, eles três são considerados contratualistas. Então, assim, os indivíduos viveriam em equilíbrio no estado de natureza, com suas poucas necessidades, ó, cuidando da própria sobrevivência, até o surgimento da propriedade, quando uns passam a trabalhar para os outros, gerando o quê? Escravidão e miséria. Olha que interessante essa análise de Rousseau. Eu vou trazer um exemplo. Olha só, certa vez, não vou dizer quem, uma família adquiriram um carro, um veículo. Aquela família vivia bem, que não tinha aqueles bens, Olha só o pensamento de Rousseau. Eles viviam bem porque eles não tinham um veículo ainda, mas eles queriam algo para conduzir, ele, ó, para melhorar a nossa vida. Porém, tinha a família de 4 irmãos ou mais e só um veículo. Aquele veículo tornou-se um motivo de conflito na família. Um filho queria sair com a namorada e o outro já estava com o carro para ir no médico. O outro queria levar a mãe dele lá no posto de saúde, etc. Então, assim, nessa perspectiva, um carro para várias pessoas, não conseguiu administrar a posse, porque um queria usar, o outro tinha direito, o outro só queria usar, não queria consertar e nem abastecer, etc. Manutenção. Olha só, gente. Será que esse exemplo traz o pensamento de Rousseau? Ele diz, no estado de natureza a gente tem pouca coisa, mas a gente vive bem. É uma grandeza imensa. Tem pouquíssimo, né? Quase não tem café, mas tem um pouquinho, a gente toma alegre. Só começou a aparecer os bens, aí gerou conflito. Olha só isso. Para se pensar, ok? Vamos lá. Continuando. Aí, até o surgimento da propriedade, quando uns passam a trabalhar para os outros, gerando o quê? A escravidão e a miséria. Segundo Rousseau, ok? Ele cria a hipótese de um homem que teria vivido tranquilamente antes de socializar-se, que é o estado de natureza aqui, tá? Até ser introduzido a desigualdade que o corrompeu. Então, assim, como eu falei para vocês no início, spoiler, o estado de natureza corrompeu esse homem, né? Porque eles viviam com pouca coisa, a fogueirinha dele, o cafezinho. Aí isso aqui se ampliou-se para uma sociedade maior. A necessidade aumenta. Hoje temos o celular, a todo instante queremos trocar de celular, de aparelho. Não tem essa perspectiva da tecnologia? Vem aqui comigo. É a tecnologia, eu vejo pessoas a todo instante, quebrou meu aparelho, eu não fico sem ele. Então é uma necessidade que a sociedade atual vai tendo ali, nessa perspectiva. E com a necessidade, a gente temos a tendência, olha só, nós temos, não julgando, mas só colocando o problema para vocês analisarem,
de comprar coisas fúteis, até demais. Então, essa perspectiva. E isso gera, segundo Rousseau, de certa forma, um exemplo que eu estou dando, é um meio de conflito. A pessoa se conflitua às vezes até com ela mesma. Nossa, eu não consigo comprar um celular, que coisa, situação da minha vida, etc. Fica chateada com aquilo. Não se conforma mais com aquela vida do estado de natureza, né? Vida simples, etc. Há de quem ainda valoriza, ok? Vamos lá, continuando. Ó, esse homem hipotético, tá? É uma suposição, ok? Não é real, mas é só para entendermos. É designado por Rousseau como o bom selvagem, então tá aí. Vida simples, né? Trata-se de um falso pacto que coloca as pessoas sob grilhões. Né? Ele já critica a questão do pacto social, do contrato. Há de se considerar a possibilidade de outro contrato verdadeiro, um segundo, e legítimo, pelo qual o povo esteja reunido sob uma só vontade. Então tá aí. Os contratos, de certa forma, de Locke e Hobbes, o Rousseau encontrou falhas, porque mesmo com o contrato pode corromper. Imagine alguém falsificar aquela terra que é sua, eu estou invadindo. Imagine algum dos invasores, não estou julgando ninguém, ok? Só um exemplo. Invasores falsificar o documento também. E aí? Entendeu? Nessa perspectiva. Aí o Rousseau vai dizer, olha, tem um segundo contrato, um maior, um legítimo. Ou seja, que ele vale para todos, não só para um. Não só para um grupo, só para poucos assim. Não, mas vale como maneira geral esse contrato. Então, Rousseau vai nessa perspectiva, ok? Vamos lá, continuando. Soberano e governo. Então, está aqui. Ele coloca a questão do soberano. De acordo com Rousseau, o contrato social, para ser legítimo, origina-se do consentimento necessariamente unânime, né? Seria o Estado, né? Cada associado se aliena totalmente ao abdicar sem reserva de todos os seus direitos em favor da comunidade. Aqui, gente, ao meu ver, dá alusão à questão do pensamento comum, né? Comum a todos. O indivíduo, de certa forma, ele abdica, ele se deixa de lado, né? De sua liberdade pelo pacto, mas como ele próprio é parte integrante e ativa do todo social, ao obedecer à lei, obedece a si mesmo, e, portanto, é livre. Então, tá aí a forma de pensar de Rousseau. Vamos além para entendermos. A obediência à lei, aqui, ó, que se estatuiu a si mesmo é liberdade. Isso significa que com o contrato o povo não perde a soberania, porque o Estado criado por ele não está separado dele mesmo. Então tá aí, gente. Olha só, Rousseau. Com um contrato legítimo, para ser legítimo, ele coloco a minha liberdade ali sobre um pacto, sobre o contrato para o Estado. Como mediador, segundo Rousseau, tá? Isso não perde minha liberdade. Rousseau vai dizer isso. Não vai perder a sua liberdade, tá? Há alguns filhos com até os 18, antes de completar os 18, fica aquela ansiedade de sair, de fugir, a questão do casamento, e quer ter autonomia, às vezes menor que 18 nessas questões. Às vezes vai em desacordo com os pais, entra em conflito com os pais. Só que você obedecendo seus pais, você não perde sua liberdade. Porque é por um motivo maior, um bem daquilo que está em sua volta, tá? Porque o Estado está inserido. Seus pais estão inseridos na sua vida, não está fora dela. Aí cria a questão do sentido da vida, que a gente vai falar nas próximas aulas, que é a questão do existencialismo, ok? Tem que ter eu, enquanto pessoa, vocês colocam sentido para isso, nessa perspectiva. Meu pai não deixou sair, uma festa ou outra situação, etc., parecida, mas eu perco minha liberdade, eu não tenho liberdade para nada, não. A liberdade não se fundamenta isso, tá? Vocês vão entender lá.
Mas o pai, às vezes, ó, lá tá violento, não pode poder ir, etc. Preservando sua liberdade, você não perdeu ela aí, ok? Continuando, olha lá. Essa teoria é inovadora por distinguir os conceitos de soberano, né, e governo, atribuindo ao povo a soberania inalienável. Cada associado nada perde de fato, porque a soberania do povo, manifestada pelo poder de legislar, é inalienável, isto é, não pode ser representada. Então, tá aí. Se fosse democracia, seria direta. Agora, o conceito de vontade geral, gente. Rousseau, ele preconiza a soberania popular, isto é, a participação de todos os cidadãos nas deliberações legislativas que dizem respeito à sociedade. Ó, legislativo é legislar, criar, tá? Ele distingue dois tipos de participação nessa perspectiva. Como soberano, o povo é ativo e considerado cidadão. Ó. Ao exercer igualmente a soberania passiva, assume a qualidade de súdito. Tá? Então, ele distingue dois tipos de participação na comunidade. Como soberano e como súdito. É uma igualdade passiva, etc. O mesmo indivíduo é cidadão quando faz a lei e é súdito quando ele obedece à lei, tá? Então tá aí. Ele faz a lei, né? Ele é cidadão, e ele tem que submeter a lei também. Imagine eu criar a lei que só serve para os outros. Olha só, vem aqui comigo. Seria muita pretensão minha eu criar uma lei que não vai servir para mim. Esse que é o radicalismo. O radicalismo é assim. Quem cria o radicalismo não quer viver, só quer que os outros vivam. Aquele radicalismo. Então, o radicalismo só serve para quem cria. E, geralmente, quem cria não viva. Quer que o outro... Não é legal, tá? Continuando, olha lá. Embora seja contratualista e se posicione contra o absolutismo, Rousseau ultrapassa o elitismo de Locke ao propor uma visão mais democrática de poder e que empolgou políticos como Robespierre e leitores como Marx. Então tá aí. Nessa perspectiva de ação, né, nossas referências e olha só. E daqui a pouco, gente, ó, a nossa aula, nós falamos desses dois atores políticos modernos, não é do nosso tempo, porque nós somos contemporâneos, mas algumas influências eles deixaram, né, para a sociedade atual. Muitos políticos usam isso, outros não, nessa perspectiva. Então, é diante disso, entender. Podemos entender como formou-se, né, o pensamento político que estamos vivendo hoje na sociedade. Então, é nessa perspectiva. E obrigado por ficar comigo até aqui. E daí, daqui a pouco a gente volta para a nossa revisão, né? Um grande abraço. Tchau, tchau.